Ok. Pronto, todo mundo consegue ouvir aí. Acho que na hora que eu botei para dividir, eu acabei apertando no mudo sem querer. Bom, é o seguinte, então eu vou colocar lá no nosso quadro. Eu disse para vocês que na aula passada estava errado a lei de Ampère, só que só no meu slide é que estava errado, no slide que é baixado direto da UNO. O de vocês estava certo, pelo menos lá no site que falava sobre a versão do aluno, que está disponível lá. Não é isso aqui. Essa aqui é a aula que estava dando ainda agora para o segundo ano. Deixa eu só colocar aqui um quadro novo. Eu estava trabalhando isso aqui com vocês. Bom, isso aqui foi a aula passada, né? Espira e o fio. E aí eu falei o seguinte, que na aula passada, ó. Não tem o π aqui, tá? É Mi0i dividido por 2R. Bora voltar aqui que quero mostrar um negócio para vocês. Quando eu trabalho, espira, fio, olha a diferença nas fórmulas, ok? Então vou colocar aqui, ó, vou tirar o mouse, ficar com a caneta. Então é o seguinte, quando eu tenho aqui, ó, o fio é Mi0i dividido por 2πd, onde d é a distância. Quando eu tenho alguém falou algo aqui no chat. Deixa eu ver rapidão. Sim. Então, vamos lá. Então, 2πd. Aí, olha aqui, gente. Quando eu passo para o fio, a diferença é na parte de baixo. Gente, eu conservo a parte de cima, tá? Então, fica Mi0i dividido por 2πr. Onde esse R é o raio da espira, tá? Então, eu tenho uma limitação na espira, que é o raio. Aí, bora ver a espira. A espira é o seguinte, eu pego o fio elétrico, dou uma entortada nesse fio e aí eu tenho a espira. Então, o campo ele passa por fora da espira e ele passa por dentro da espira. Então, eu já te mostrei aqui as visões no plano da espira. Se eu estou olhando, está na minha frente a espira, aí eu percebo que a minha corrente elétrica ela tem um sentido anti-horário. Vou botar aqui, ó. Olha a visão. Então, a visão da espira é essa, tá? Então, se você está de um lado e do outro, você tem a visão invertida. E aí, tudo vai depender da corrente elétrica. Então, veja, se a tua espira ela tem um sentido de corrente elétrica anti-horário, o campo magnético ele sai passando pelo meio da espira. Olha, eu estou olhando, dependendo do local que eu estou, aonde eu identifico o polo positivo, o polo negativo, para mim ele parece ir em sentido anti-horário. Então, ele sai do meio e entra nas laterais. Quando você está num local onde seu ponto de vista faz com que você tenha uma visão onde essa corrente te pareça estar indo no sentido horário, então a corrente ela entra pelo meio e sai por fora dessa espira. Tudo bem? Então tem dois fatores. Um, a posição do observador, ela influencia. E dois, os polos. Se os polos mudam, então eu tenho um campo que pode mudar, tá? E aí isso foi fundamental, gente, só para você ter uma ideia, na invenção do rádio. Porque se eu tenho, por exemplo, uma espira, e essa espira, não sei se vocês já perceberam que as antenas elas têm geralmente formatos de espiras ou coisa do tipo e tal, cilindros.
Então, se eu tenho, por exemplo, um campo variável, certo? Uma corrente alternada, vou botar a corrente da nossa casa que é de 60 Hz. Então, essa corrente alternada, ela é ligada numa espira. Então, na espira eu vou ter uma corrente alternada também. Então, toda vez a corrente vai e volta, vai e volta. Nessa variação de corrente elétrica, eu vou ter uma perturbação de campo magnético. Então, uma perturbação se propaga, se eu conseguir fazer o ar também propagar essa perturbação, então eu tenho aí a configuração de onda, mas eu vou entrar lá em onda eletromagnética mais à frente, tá? Então, por enquanto, a gente está aqui no eletromagnetismo em si, tá? Então, bora adicionar aqui mais uns slides. Então, a gente vai ver a lei de Ampere agora aplicada em outras situações aqui. Olha só, quando a gente trabalhou com uma aspira, o problema é a limitação do raio, tudo bem? Então esse campo ele vai ser limitado ao raio e isso pode me trazer problema, tá? Caramba. Então como romper o problema do raio? Simples, gente. A aspira é um ímã. Eu não sei se vocês já pegaram um ímã e colaram no outro e viram que o campo ficou mais forte, tá? A mesma coisa. Eu vou pegar essas espiras e vou colar uma na outra e vou ver o quê? Um campo mais forte. E aí essas espiras coladas uma na outra, elas vão se chamar bobina. Aí, vamos lá. Para o campo nas bobinas. Ué. Algo de errado aqui no material de vocês, está faltando coisa. Olha só, gente. Então, olha só, vocês vão acrescentar uma coisa a mais aí no material de vocês. Deixa eu só pegar aqui rapidão o bagulho que eu fiz, mas não deu muito certo. Aqui, ó. Então vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Veja. Eu tava fazendo a eletroímã que eu tinha dito pro Léo fazer, só que tem um detalhe. Eu apertei demais. Aliás, um minuto que eu vou pegar uma bobina pronta que eu tenho aqui, melhor. Bom, depois eu vou testar uma parada aqui. Vejam, isso aqui é uma bobina. A gente chama isso de bobina, tá? Eu peguei o fio e eu dei várias voltas aqui, tá? Então, essa bobina, a gente conhece esse tipo de enrolamento como bobina de Tesla. Deixa eu ver se dá para você ver. Eu peguei um fiozinho esmaltado e enrolei várias e várias e várias e várias e várias vezes. Se eu tivesse enrolado uma vez só, seria uma espira. Como eu enrolei várias vezes, ele configura-se como uma bobina. E aí, como é que eu trabalho com bobinas? Olha só. Vou botar bem aqui, ó. Então, a expira e vou escrever aqui bobina. Bobina não tem no teu material, mas cai no Enem, tá? Então, nas suas anotações aí, coloque bobina. Sua bobina vai cair na prova? Claro que vai.
Hoje a letra tá mais feia aqui de costume. Bobina é o seguinte: é uma espira enrolada várias vezes. Ou seja, B é o campo da espira, μ0i dividido por 2r vezes n. O que é n? É o número de voltas da espira. Uma espira de 1000 voltas, 2000 voltas, 3000 voltas. Então veja, como tem esse n, cada n conta como se fosse uma espira. E aí, o enrolamento de várias espiras, claro, vai dar uma bobina, tudo bem? E aí, só tem um problema disso, que é o quê? Esse enrolamento, minha gente, ele provoca um altíssimo efeito Joule. É muito intenso o efeito Joule aqui. E aí, o que rola? Eu começo a ter aumento de resistência interna, isso vai diminuir minha corrente, e isso vai acabar fazendo com que o meu sistema ou sobrecarregue ou alguma coisa do tipo. Então, quando eu uso bobina, eu tenho que usar a bobina num sistema livre com ventilação. Por exemplo, se vocês olharem dentro do ventilador de vocês, o motivo pelo qual isso acontece eu falo depois. Mas o ventilador, liquidificador, a maioria dos aparelhos eletrodomésticos que tem motores elétricos lá dentro, eles têm uma grade aberta de ventilação, tá? Justamente por causa da bobina que tem lá. A bobina esquenta muito. Você pegar atrás do ventilador, o ventilador tá muito quente. Por que ele tá muito quente? Ah, pessoal, porque ele tava carregando todo o calor do ambiente. Não tem nada a ver. Ele, o que tá aquecendo é a bobina dele, tá? É a peça que mais vai aquecer. Mas aí, existem alguns sistemas que pode ser resolvido esse problema da bobina, do superaquecimento da bobina. E esse sistema se chama solenoide. Aí sim tá no material de vocês. O que é um solenoide? É uma bobina espaçada, tá? Então veja, eu vou escrever essa fórmula do solenoide de uma maneira diferente, tá? Aqui, ó, o solenoide. O solenoide, ele pode ficar, como a ordem dos fatores não altera o produto, tanto faz a ordem que eu escrever, vou colocar μ0i, para você não perder esse raciocínio de todas as fórmulas começam com μ0i, corrente elétrica vezes, ou melhor, permissividade magnética vezes corrente elétrica. μ0i, em cima, ele continua sendo N, tá? N é o número de voltas do solenoide. Só que embaixo, ao invés de eu colocar 2R, geometricamente, quando você espaça essa bobina, dando espaços entre uma volta e outra, aí você tem o seguinte, L, tá? Ou seja, essa bobina ela já não tem a limitação pelo raio, ela tem a limitação pelo comprimento. Então, uma bobina, um solenoide enrolado muitas e muitas vezes, ele pode ficar um solenoide muito comprido. Então, o que a gente faz? Como o campo, a gente pode ter uma junção de campo. Os eletroímãs industriais, eles usam vários solenoides associados em paralelo. Como assim? Eles vão estar um do lado do outro. E aí, como eles estão um do lado do outro, tem uma superposição de campos magnéticos. Tudo bem? Então, o solenoide ele funciona como se fosse um ímã de barra, tá? Então, se você olhar aqui a configuração do campo magnético, é muito parecido com o ímã de barra. Então, vejam, por um lado entra o campo, então eu tenho o norte como sendo o polo de saída de campo e o polo sul como o polo de entrada de campo. Aí detalhe, gente, muito importante. O solenoide é fácil determinar quem é norte e quem é sul,
tudo bem? O norte do solenoide é sempre pela perna positiva do solenoide, tá? Sempre bom, um solenoide alimentado por corrente contínua, sim. Eu identifico qual dos dois aqui é o fio fase, é o fio positivo, né? Então, se eu identifiquei que o fio positivo, vou pegar aqui um solenoide igual esse que você tem aí na sua tela. Então, esse aí em cima. Se o fio positivo for o fio da direita, então a direita é o norte, tá? Se o fio positivo for o da esquerda, então a esquerda é o norte, tudo bem? Então, eu posso ter uma inversão de fase também no meus solenoides. E posso, inclusive, criar modulações de onda, já que eu tenho uma superposição de campo, posso ter superposição de onda, mas te acalma, porque eu não entrei nas ondas eletromagnéticas, tá? Tão tranquilos aí com essa primeira parte da eletrodinâmica? Olha só, a gente trabalhou o histórico da eletrodinâmica, desculpa, do magnetismo. Passamos para a ideia de campo magnético, ok? Ó, segue a linha da eletricidade. Primeiro a gente estudar carga. No magnetismo, a gente estudou o magnetismo, o fenômeno. Depois a gente estudou a força lá, né? A gente não estudou a força primeiro. Estudou o campo primeiro. Lá na eletricidade, a gente estuda a força e o campo. Aqui no magnetismo é o contrário. É o campo, depois a força, tá? Algumas coisas importantes aí para eu fechar campo magnético com vocês. Primeira coisa importante, unidade. O campo magnético, oficialmente, na maneira que nós calculamos, pela lei de Ampère, usando as unidades do sistema internacional, a unidade de campo é Tesla, tá? É uma unidade alta de campo. Mas, durante muito tempo, usou-se uma outra unidade, que é o Gauss, tudo bem? Gauss é uma unidade de campo de expoentes geralmente negativos, tá? É uma unidade pequenininha de campo magnético, beleza? O Enem cobra Gauss só se ele der a relação, porque Gauss não faz parte do sistema internacional. Mas se vocês, por exemplo, alguém resolve fazer engenharia de telecomunicação, engenharia elétrica, física, vocês podem se deparar com uns livros um pouco mais antigos, e nesses livros antigos pode ser que tenha lá. Ou então, gente, não somente na área da saúde e biológicas também, isso pode acontecer. Por exemplo, os nossos órgãos, eles têm todos campo magnético intrínseco, tá? Por quê? Porque tem corrente elétrica, tudo bem? Então, nosso sangue fluindo, existe íons de ferro se movendo pelo sangue, né? Se você não é um cara com uma anemia absurda, o seu sangue tem íons de ferro. E aí, o que acontece? Esses íons de ferro em movimento configuram uma corrente elétrica, se esse movimento for ordenado, tá? Ainda que seja desordenado, no movimento de cargas ao redor, cria-se um campo magnético. Isso foi o ponto importante da descoberta do Oersted, de 1820. Tá? Toda e qualquer carga em movimento vai, e sendo ordenado ou desordenado, vai ter campo magnético. Mas se o movimento é desordenado, eu vou ter tipo polo para um lado, polo para o outro, a minha dominância magnética também vai ser desordenada, tá? Mas se o sangue, por exemplo, você tem um pedaço no seu braço, por exemplo, um fluxo ordenado, um fluxo chamado, vamos botar assim, o fluxo laminar, é o termo que a hidrodinâmica usa. Se você tem um fluxo laminar, isso quer dizer que todas as moléculas desse fluido estão se movendo com a mesma velocidade, ok? Então, se eles estão com a mesma velocidade, provavelmente a corrente elétrica vai ser a mesma. Vocês têm a mesma quantidade de carga, tá? E aí eu vou ter, claro, um campo magnético muito organizadinho. Então, seu sangue tem campo magnético. Os órgãos que bombeiam sangue com uma quantidade absurda, como o coração, tem um campo bem mais forte. O cérebro, que a sua atividade elétrica é alta, também tem um campo forte. A sua coluna ao redor existe um campo fortíssimo, tudo bem? E esse campo a gente consegue medir esse campo magnético do corpo. Então,
Existem aparelhos como e algumas medições, como por exemplo a quirliangrafia, você consegue meio que fotografar o teu campo magnético. Aí os místicos usam aí uma história de isso é a aura do cidadão, que é assim. Gente, isso tem a ver com fatores biológicos. Claro que, por exemplo, eu submeto determinado cidadão a uma quirliangrafia. Existe a quirliangrafia da pessoa saudável e existe, por exemplo, a quirliangrafia de uma pessoa que tenha um tumor. Ok? Por quê? Porque há anomalias magnéticas que são detectáveis. Ok? O próprio tomógrafo, você vai meter a pessoa numa ressonância magnética, existe um padrão normal e existe as anomalias, certo? O médico não vai ver, esse cara aqui tá normal, né? Mas esse cara aqui, ele tá com uma anomalia. Vamos estudar essa anomalia e ver o que significa essa anomalia. Pode ser que a anomalia seja uma aberração da máquina ou um problema, uma patologia da pessoa, tá? Então, isso é investigado. E isso daí foi graças ao desenvolvimento do eletromagnetismo. Mas voltando à história dos campos do corpo, né? A pessoa comprou aquela pulseirinha Balance que tem ímãs, que faz a pessoa ter superpoderes. Gente, isso é placebo. Isso é pura mentira. Isso não existe. Papo de interferência quântica. Os caras não sabem nem o que é mecânica quântica para estar falando. E a gente vai falar um pouquinho de mecânica quântica daqui a um mês, mais ou menos, tá? Então, é papo furado esse negócio de pulseirinha balance, esse negócio de pontinhos magnéticos e tal. Claro que se eu souber pontos de entrada e pontos de saída, pode ser que seja verdade. Pode ser que eu produza algum tipo de alterações, tudo bem? Como, por exemplo, existe um estudo oriental sobre pontos na orelha. Ok? Então, talvez ali, porque a orelha, pontas, nossas, são pontos de entrada e pontos de saída também. De quê? Carga, campo, de um monte de coisa. Lembra? Você tem o poder das pontas. É um dos principais princípios da eletricidade, tá? Então, pode ser que nesses momentos o cara consiga acertar, tudo bem? Mas dizer que com um pequeno ímã de neodímio ele vai te tornar um cara com muita força, capaz de erguer um carro, isso é papo furado. Então você vê, já viu vídeo disso na internet de uns caboclos que se chamam de coach quânticos. Se ele é um coach quântico, ele tinha que ser tamanho do Homem-Formiga. Isso significa a palavra quântico, uma coisa muito pequena, tá? Então, errado. Não acredite em todo o papo furado que te contarem para vender colchão magnético, por exemplo. Vamos lá. Vamos seguir aí. E eu vou puxar um outro slide aqui para vocês. Então, até então, creio que nenhuma dúvida, né? Então, eu tenho 4 aparelhos que são fundamentais. O mais usado o mais analisado, na verdade, é o fio, tá? O fio e a bobina. O solenoide, ele tá aqui porque ele é um aparelho industrial, tá? Ele é muito usado na indústria. Vou tirar uma aplicação básica dele. Portão eletrônico. Portão eletrônico, você tem o quê? Você tem um solenoide, você tem um núcleo metálico. Deixa eu ver se eu desenho aqui rapidão como é que funciona o esquema do portão eletrônico. Então, o portão eletrônico é mais ou menos assim, ó. Você tem um solenoide. Aí, por dentro do solenoide, passa uma barra metálica. Olha, essa barra é ligada numa mola que está presa numa parede. Aí, o que vai acontecer? O cidadão lá vai lá. Tá. Aí isso aqui é ligado numa chave. Tudo bem? Vou colocar aqui, ó. Chave. Uma chave seletora. Chave seletora fica na perna positiva, né? Então vamos colocar aqui na perna positiva. Pronto. Ok. Tá, consertei. Vamos botar aqui.
Circuito aberto, né? Aí o cara vai lá e pá, aperta o botãozinho da chave. Corre, rola uma DDP aqui, passa, vai a diferença de potencial, rola corrente elétrica aqui dentro, e o que, que vai acontecer? Esse núcleo, ele é puxado, tudo bem? Vai haver uma força magnética, que nós vamos estudar daqui a pouquinho, é o próximo assunto. Então, há uma força magnética que puxa a trava, o portão abre, só que no momento em que ele solta o botão e o circuito abre de novo, lembra, tu tens um ímã temporário, esse ímã temporário só vai ter campo magnético enquanto você tiver corrente elétrica. Então, quem vai exercer o papel agora é a mola, tudo bem? Então, eu vou aí para princípios Huckinianos. Onde se dá o equilíbrio? O equilíbrio se dá quando a bola empurrar de volta a trava, né? Pronto, tá no ponto de equilíbrio. Por que existe aquele barulhinho, aquele zzz, quando o cara aperta o botão? Simples, porque ele não tem. Geralmente não, se ele fizer isso, é um asno. Se o projetista da trava fizer isso. A corrente ela é alternada, certo? Então ela muda de polo. Então o que acontece? Nessa que ela muda de polo, ela dá um pequeno empurrãozinho na trava. E esse pequeno empurrãozinho, imagina, tu puxou e empurrou logo em seguida. Então a trava vibrou. E a trava vibra, bate no metal que está em volta dela e faz o metal vibrar, que faz o ar vibrar. Então, essa parte da aula de acústica eu não preciso dar para vocês, porque vocês são de convênio, vocês já viram acústica, vocês sabem sobre produção de som. Então, é por isso que faz aquele barulhinho lá, tudo bem? Se eu medir, se eu pegar um decibelímetro e medir aquele barulhinho, ele vai bater 60 Hz, sem nenhum problema. Por quê? Porque a corrente elétrica é de 60 Hz. Se ele bater, pode ser até menor a frequência, maior não vai ser. Por quê? Porque a gente conhece princípios de ressonância, como é que funciona, tá? E aí, ó, quando rola a corrente elétrica, rompe-se o equilíbrio, mais ou menos, não é? Porque a corrente é alternada, e aí a força elétrica é maior do que a força Huckiniana da mola, tá? E quando cessa a corrente elétrica, a Huckiniana entra sozinha em ação e coloca a mola de volta no lugar dela. Desculpa, a trava. Então, assim funciona o sistema de portão eletrônico. Tá? O que o Enem gosta? É de pegar aparelho do dia a dia, como é que isso funciona e tal. Por isso que eu acho importante canais como, por exemplo, o Manual do Mundo, que ele te mostra como é o funcionamento de determinados aparelhos. O caboclo vai lá e desmonta aparelhos. Ele cria aparelhos. A cultura maker, o bacana é isso, porque você tem os princípios físicos e você tem a aplicação disso daí. Você constrói coisas, lançando mão de tudo aquilo que você aprendeu, não só para resolver questão, não só para passar no vestibular, mas para resolver coisas do seu dia a dia. Beleza? Deixa eu puxar mais um slide aqui. São 8h40, vou dar 9h40. Eu vou começar a falar um pouco sobre a força elástica, ela é chamada de Huckiniana, né? Agora a gente vai ver a Lorentziana, que é justamente a força magnética. E esse cidadão aí, gente, o Lorentz, ele é um cara que ele viveu no início do século XIX, né? Desculpa, final do século XIX, início do século XX. Então a gente vai começar nos últimos 120 anos, foram os anos de maior velocidade em descobertas científicas. Cara, se tu parar para pensar que a peste bubônica ela afetou 400 anos de história sem se produzir uma cura para isso daí, e a gente está com o Covid-19 circulando há 5 meses, 6 meses, né? Não, 5 meses no Brasil. Fora tem mais tempo, desde dezembro, né? Outubro, sei lá. E a gente já está bem perto de uma vacina, né? Então nunca se produziu biotecnologia e nem tecnologia de uma forma tão acelerada quanto a gente tem hoje. Isso graças
ao movimento que se deu lá desde o início do século XX, até vamos botar assim, 45, certo? 45 aconteceu um negócio ali que só ficou um pouco meio com o pé atrás por causa de todas as cagadas que eles fizeram. Ok? Olha aí. O livro, ele vai te colocar um negócio que eu não vou seguir o livro em um aspecto aí. Ok? Então vamos lá. O que é a força magnética? A força magnética, ela surge... Caramba. Toda vez que surge a corrente elétrica. Beleza? Novamente, o livro está pulando um assunto. Então, esquece a sequência antes de entrar na força magnética. O próximo assunto é força magnética sobre um condutor reto imerso num campo magnético uniforme. Gente, antes de fazer isso, eu preciso saber como é que funciona a força magnética, tá? Então, olha, eu vou colocar no espaço do quadro bem aqui e vou botar aqui, ó, força de Lorentz. Anotem isso, assistam a aula com caderno do lado, porque ó, a gente está vendo um monte de coisa que não tem no livro, não é? Então eu estou complementando isso daí. Então, força de Lorentz. Como é que funciona a força de Lorentz? Por isso que te ensinei a regra da mão direita. Vamos pegar uma carga elétrica, tá? Uma carga elétrica positiva. Eu submeto essa carga a uma diferença de potencial. Então eu vou colocar aqui no acelerador de partícula básico, ou seja, uma placa positiva e outra placa negativa, tudo bem? Então, uma é neutra, a outra é fase. Essa daqui eu vou botar de 10 volts e essa aqui de 0 volts, ou seja, a DDP aqui vai ser de 10 volts. Se eu aumentar a DDP, claro, eu vou ter uma aceleração maior aqui, né? Então, essa carga ela vai se mover para lá, eu tenho o sentido da corrente elétrica, I, beleza? Ao redor, essa carga ela vai ter um campo magnético, tudo bem? Então aqui eu aplico a regra da mão direita na carga positiva, tá? Por que que eu falei de mão direita e aqui eu estou usando carga positiva? Gente, se eu falar para vocês a verdade, vocês vão achar que é estupidez demais, mas é a verdade. Isso é uma regra cartesiana, tá? É uma convenção cartesiana. Então, lá no plano cartesiano, o lado direito é o lado positivo, tudo bem? Então, olha só, sua mão direita é o lado positivo, beleza? Em um outro momento eu falo sobre a questão dos giros, porque o horário é negativo e o anti-horário é o positivo. Mas é o seguinte, aplicando a mão direita na carga elétrica, então vamos botar que isso aqui é a carga positiva, né? Então a carga está aqui em cima da minha mão, ela se movimenta sobre a minha mão. Então, olha, o meu polegar é o campo, a corrente elétrica, e os meus dedos o campo magnético, ok? Ou seja, passam por cima da carga e entram por baixo da carga. Então, o meu sentido de rotação de campo magnético é esse, tá? Assim. Só que olha lá, beleza, isso aqui na carga positiva. Se eu jogar essa carga se eu jogar a carga, essa carga se mover por questões mecânicas mesmo, não de aceleração por campo magnético, ok? Então pega essa carga e faça ela se mover dentro de um campo magnético. Então veja, vou colocar agora a carga imersa num campo magnético. Então coloco aqui dois ímãs, tá? Então vou colocar aqui, ó, um ímã norte e sul e um ímã contrário. Sul, norte, ok? Olha só. Então, opa, fazendo bobagem. Tinha que ser norte-sul aqui, ó.
Então, por princípios, eu veria o seguinte: o meu campo ele sai do norte em direção ao sul, tudo bem? Então, meu campo ele teria essa configuração aqui, sai do norte em direção ao sul, ok? Beleza. E aí, o que acontece? Vamos supor que esses dois ímãs eles estejam fixos sobre uma base, sobre uma superfície, tá? E aí existe a seguinte situação: eu pego uma carga positiva, sempre a carga positiva, eu posso botar ela aqui dentro e eu posso jogar ela contrário ao campo, tudo bem? Igual se faz na eletricidade. Posso pegar a carga positiva e jogar ela a favor do campo e posso pegar essa carga positiva e jogá-la perpendicular ao campo. Professor, por que perpendicular? Porque faz um ângulo de 90 graus, tá? Então, olha, no momento em que essa carga está se movendo para lá, a interação o campo magnético dela é perpendicular. Olha só, vamos lembrar de movimento bidimensional? A gravidade ela não influencia em absolutamente nada a queda de um corpo, mas ele influencia no movimento vertical, ele não influencia na horizontal. O cara ele tem Vx constante, tá? Se eu estou dando aula lá no primeiro ano. Então, no movimento bidimensional de um lançamento oblíquo ou horizontal, a gravidade ela gera qualquer interferência na horizontal. Ela é incapaz de te frear ou de te acelerar para a... Desculpa, a interação é vertical. A gravidade ela é incapaz de te acelerar horizontalmente. Ela é capaz apenas de te acelerar verticalmente. Então, essa carga, quando ela entrar nesse campo, o campo é horizontal, mas o campo da carga é perpendicular, então eu não vou ter interação entre o campo gerado pela carga e o campo gerado pelos ímãs. Lembra lá do campo gerado pela bússola e o campo do ímã ou o campo da Terra? Então elas precisam o quê? As linhas serem perpendiculares. Tudo bem? Perpendiculares não, tem que ser paralelas para poder haver uma superposição, ou cancelando, diminuindo, ou então somando. Eu não vou considerar a soma vetorial aqui de campo, ok? No segundo caso, é a mesma coisa. O campo da carga vai ser perpendicular ao campo dessas tralhas aqui. Então, vai ter interação. Agora, olha só aqui, gente. Se a minha carga entrar perpendicular ao campo, aplica lá a regra da mão direita nessa carga, que tu vai ver uma parada. Então, aplicou lá, ó. A minha carga está indo, né? Então, o campo, o dedão vai acompanhando a corrente elétrica, ou seja, essa carga é positiva no sentido dela, e você tem, olha, o campo dessa configuração. Preste atenção, se o campo está nessa configuração, ele vai entrar, olha, esse campo da carga, ele é contrário ao campo dos ímãs. Vai haver alguma coisa aí, vão ter interações entre o campo da carga e o campo do ímã, e para isso agora você precisa saber o resto da regra da mão direita, tá? Veja, você aprendeu que polegar era corrente, D2 o campo, a palma da sua mão agora vai se simbolizar a força. Tudo bem? É a lorentziana aqui, tá certo? Então veja, se eu colocar minha mão direita aqui, a mão direita de um alienígena, um dedo que não tem tamanho, pronto, mão direita. É a mão direita, dane-se. Então, aqui, ó, preste bem atenção, corrente elétrica, tá? Corrente elétrica tá indo para lá. Só que esses dedos, agora, eles não vão alinhar com o campo da esfera. Eles vão alinhar com o campo de quem? Com o campo dos ímãs, tá? Então, eu vou olhar.
campo externo, corrente, e vou ver como é que tá a força. Então, a minha, ó, entrou, a bolinha tá entrando. Então, eu tenho corrente elétrica ao campo, a força vai suspender a bolinha, tá? Se eu olhar de um outro ângulo, olha só, agora eu vou mudar o ângulo só para ver como é que como é que fica. Eu vou colocar um desenho que provavelmente você já viu, mas eu vou depois falar, comentar um pouco mais sobre isso daí, esse episódio da sua vida lá em química que você não entendeu até hoje, mas vai entender agora, ok? Então eu tenho uma caixinha, certo? Essa caixinha, ela tem um campo magnético, tudo bem? Então ele vai ser um campo de entrada, tá? Toda caixinha ela vai ser imersa num campo de entrada. Então, diferente de lá de cima, que eu olhava lateralmente esse campo, eu tô olhando agora meio que de cima da caixa, tá? E aqui, ó, entra uma partícula positiva, tudo bem? Bora botar uma partícula proveniente de um decaimento radioativo, ou seja, uma partícula alfa. Alfa é uma partícula positiva, né, gente? A alfa ela tem massa 4, ela tem número atômico 2, isso quer dizer que ela tem 2 prótons. E aí, quando vai entrar aqui nesse campo, nessa zona de campo magnético, aí olha só, mão direita. Primeiro polegar entra para a corrente elétrica. Depois os dedos entram para simbolizar o campo magnético, tudo bem? Então meu campo magnético ele é de entrada, então minha mão entra no plano, tá? Eu vou depois fazer um videozinho porque esse negócio é meio complicado explicar assim pela internet, né? Então vou ter que dar um jeito de fazer um vídeo aí explicando. Então, e aí o que vai acontecer? Ó, isso aqui é o campo, tá para dentro. Isso aqui é a corrente, tá para cá. Então a força magnética ela vai estar para cima e no momento que essa partícula alfa entrar, ela vai girar para o lado de lá. Então veja, olha só. Agora eu vou fazer o desenho completo. Caixinha, 3 partículas. Agora essa caixa ela se ajustou, né? Sacana. Bom, fazer o buraco na caixa. Buraco na caixa. Não teve vantagem nenhuma em se ajustar porque ela não fez buraco. Pronto, tá bom assim, mal feito. Então veja, vão entrar 3 partículas, uma alfa, uma beta e uma gama. A gama passa direto, vocês lembram disso? A alfa curva para um lado, a beta curva para o outro. Por que a beta curva para o outro? Porque ela é negativa, gente. Quando interagir com o campo magnético, ela vai curvar para o outro lado, lado oposto da positiva. Tudo bem? Tranquilo? Isso aí você vê lá no complemento do experimento de Rutherford, né? Rutherford, tanto faz. E você tem outros caras como Becquerel, Madame Curie, fazendo também esse mesmo tipo de experimento lá de câmara magnética. E o tubo de Crookes também. Mas aí o tubo de Crookes a gente vai falar na próxima aula, gente. Então, primeiramente, vocês tinham que saber como é que se comporta a carga elétrica imersa num campo magnético. Agora, é claro e evidente que a carga elétrica está dentro de um fio elétrico. Só dei o comportamento. Na próxima aula eu vou dar o vetor lorentziano, que é como é a força magnética sobre uma carga imersa no campo magnético. Beleza, gente? Então, intervalinho aí para vocês. Vamos tomar uma água. E próxima aula é daqui a pouco, eu acho. Então é isso, galera. Por hoje, fim de papo. É,